Fala pessoal, indo pro quinto vídeo desse canal aqui. Mais uma vez estou me desafiando a fazer um vídeo pro YouTube. Sem muita experiência, confesso, mas acredito que com a prática a gente vai aperfeiçoando, como é tudo na vida, né? E, gostaria de falar de 5 aprendizados que eu tive em 3 anos morando fora, mais especificamente aqui na Austrália, onde eu tô. Tô gostando muito de fazer esses vídeos, espero continuar. E espero estar trazendo algo de bom para alguém, mas se não tiver também, que sirva de registro para mim mesmo. E vou deixar o aprendizado mais importante por último, então acompanha aí, fica até o final e bora pro primeiro. Eu diria foque no essencial. Por exemplo, chegando, a gente muitas vezes está focado em levantar uma grana, fazer uma base financeira, tá ainda entendendo o que está acontecendo, conhecendo as coisas, mas na medida do possível, assim, por exemplo, tente achar um lugar onde você se sinta bem, né, um lugar para morar, onde você se sinta bem, tranquilo, possa fazer suas coisas, né, não tenha que sair de uma hora para outra, né, um ambiente legal. Invista num carro confiável, sabe? Ao invés de pegar sua grana e comprar um carro que você não tem condição, um carro só para, sei lá, ostentar, né? Mostrar para os outros uma condição financeira que você não tem, sabe? Invista em algo confiável, né? Um carro que não vai te deixar na mão, que não vai fazer você passar perrengue, igual eu vejo muitas pessoas aí. Cara, invista em ferramentas, né? Em coisas, bens materiais que vão te ajudar em várias áreas da sua vida, né? Durante essa experiência fora. Seria o quê? Um bom celular, um bom computador, por exemplo, na maioria das vezes, né? Mas, compre também algumas coisas para você, né? Algumas coisas mais triviais, mas o que eu quero dizer é evite ostentação sem sentido, sabe? Porque no final isso só vai te ferrar. Pega essa grana que tá sobrando a mais, sabe? Depois você comprar uma coisinha para você, faz uma reserva de emergência, investe, sabe? Comece com esse hábito, vai atrás de aprender mais sobre. Isso vai te ajudar muito, né? Visto também, né? Visto, com certeza, não só visto, né? Mas aprender como o país funciona, né? A imigração no país, a economia, os impostos, tudo isso, né? Principalmente o visto aqui, focando, são coisas essenciais para você morar aqui, né? Muitas vezes eu vejo gente aí, cara, tendo que voltar pro seu país, né? Pro Brasil, de uma hora para outra porque, não se preparou financeiramente pro visto, ou não preparou a documentação correta. E não menos importante também, aprenda a língua, né, do seu país. Tente ficar o máximo fluente possível no país que você está, no caso aqui o inglês. Vamos pro segundo. Aproveite cada oportunidade de viver experiências novas. Cara, tu tá num país novo, sabe? Tudo bem, tem sua rotina, faça algumas coisas várias vezes, mas toda vez que você tiver a oportunidade, faça alguma coisa nova. Mesmo que não pareça interessante a primeiro momento, sabe? Experimente. Seja uma culinária nova, seja um lugar, né? Junte uma grana, vai viajar, tente uma atividade, um esporte, um hobby, né? Tudo isso são coisas que vão estimular a neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Então faz bem pra gente, faz a gente ficar mais interessante, estimula a nossa criatividade e a gente está criando memórias que são as coisas mais importantes, né? Que a gente vai levar pro resto das nossas vidas. Terceiro aprendizado, mantenha boas conexões com pessoas da sua nacionalidade, mas, né, sobretudo, cara, foque em conhecer pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas. Por quê? Porque por mais que os brasileiros, por exemplo, né, eles são pessoas que vieram do mesmo local, da mesma origem que você, né, e são realmente, verdadeiramente as pessoas que vão te entender, que sabem de onde você veio, né, as nossas dificuldades. Por mais que isso seja um ponto positivo, né, que a gente, tem sim que manter contato com essas pessoas, sempre que puder, estimule, né, se motive a conhecer pessoas de outras culturas, né. Morando aqui eu conheci pessoas do México, da França, do Chile, do Japão, da Índia, e por mais que várias dessas pessoas já tenham ido embora para seus países, às vezes a gente conversa, troca ideia, e eu absorvi muito aprendizado deles, né, uma perspectiva nova de vida, novas formas de enxergar as coisas, novas ideias, né. Isso te deixa mais inteligente e te faz olhar para o mundo de uma forma que outras pessoas ainda não têm capacidade de fazer, porque elas não tiveram essa oportunidade. Então aproveite, né? Essa oportunidade é valiosa. 4. Tenha uma rotina. Eu sei que no início, igual eu já falei, é meio foda, porque a gente está se adaptando ainda, mas com o tempo, né? Vai tentando ter uma rotina, uma semana, né? Planeje sua semana para cuidar da sua saúde física, durma bem, se alimente, faça um exercício físico, né, da sua saúde mental, converse com sua família, né, ligue para sua família, para seus amigos lá do seu país, do Brasil, mantenha hobbies, né, coisas que você gosta de fazer. Tudo isso vai fazer a maior diferença, né, no seu dia a dia, na sua estadia morando fora, né, porque às vezes você fica homesick, né, você sente falta de casa, saudade, e isso tudo te ajuda a manter-se firme. E não menos importante ainda dentro desse tópico, cara, procure desenvolver seus próprios projetos, sabe? Às vezes morando fora,
a gente se estagna, né? Fica nessa de trabalho, casa e às vezes sair e fazer alguma coisa, né, de lazer. Mas, pô, nesse tempo tente se desenvolver, né? Desenvolver novas habilidades. Sei lá, cara, vai melhorar no inglês, vai aprender outra língua, vai aprender a investir, vai aprender sobre um business, vai se qualificar em alguma coisa, alguma área, né, que seja interessante para você. Então, assim, não é porque você está fora, é porque você, sei lá, tem uma vida mais estável financeiramente comparada ao Brasil, que a gente vai, pô, relaxar totalmente também e deixar de fazer outras coisas para melhorar, né, para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor. Porque, cara, a gente tem que tentar se destacar, não é porque a gente é imigrante que a gente tem que aceitar viver uma vida assim com menos oportunidades, sabe? E as formas de criar mais oportunidades é desenvolvendo novas habilidades. Porque seja o lugar que você for, mesmo que você vá embora, mesmo que você não fique nesse país que você está conhecendo, você vai levar isso com você, né? O conhecimento, né? O que você estudou, o que você praticou, né? Então eu acho muito interessante isso, muito importante. E quinto, e muito importante, né? Muito essencial, muito relevante, como eu disse no começo do vídeo, finalmente chegamos no quinto. Use essa oportunidade para se conhecer, né? Eu acho que em cada momento da nossa vida a gente tem que tentar se conhecer um pouco mais, né? E nada é melhor do que estar num país diferente, né? Deixar para trás todas aquelas crenças que a gente tinha no nosso país de origem, né? Aqueles comportamentos, aqueles hábitos que muitas vezes eram tóxicos, prejudiciais, e usar isso para criar novos hábitos, né? Criar novas formas de pensar, novas crenças, saber o que te faz bem, o que te faz mal, né? Saber o que você quer, fazer suas próprias escolhas, que tipo de vida você quer viver, sabe? Como você quer estar daqui a um tempo, como você quer viver sua vida hoje, qual o seu propósito, sabe? Ou evite também, sabe, tá 100% seguindo a manada, sabe? É bom fazer parte de alguma coisa, né, de um coletivo, tá com a galera, mas, cara, muitas vezes o que é bom para outras pessoas não é bom para você, muitas vezes o que é interessante para outras pessoas não é interessante para você, para sua vida, para você alcançar seus objetivos, suas realizações pessoais. Então, a gente às vezes tenta muito, né, ficar numa zona de conforto, né? Por estar em outro país, a gente inconscientemente está sempre buscando uma zona de conforto. Então a gente tem que, às vezes, se policiar, dar uma olhada, dar uma refletida, né? E olhar para as questões individuais também. É isso, espero ter trazido um tema interessante, né? E vejo vocês no próximo vídeo, eu acho. É isso, valeu, até mais.